Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Colossenses, capítulo 3, livro de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, a partir do versículo 12. Carta de Paulo aos Colossenses 3 e 12. Eu vou trabalhar esse texto, irmãos, nesses 2 dias. Eu vou ler ele até onde vou expor. Eu vou ler todo o texto, mas eu vou me concentrar só na parte em que eu vou essa noite, e amanhã eu termino o texto. Vocês estão entendendo? Eu vou pregar esse parágrafo em 2 partes, tá bom? Vamos lá. 12. Todos abriram, amém? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Hoje eu vou expor até aqui, 14. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos mais uma vez em oração. Senhor, agora estamos com a Bíblia aberta, queremos também ter os nossos ouvidos e corações abertos ao ensino, à pregação, à palavra, seja ela clara, simples, porém profunda, e venha de encontro ao nosso coração. Nos abençoa nesse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos. Vamos pensar, famílias guiadas pelo Evangelho, vamos partir para uma parte 1, depois parte 2, tá bom? Quero dizer, irmãos, que eu tenho o hábito de lidar com textos, muito menos com temas. Então, toda vez que eu for para uma conferência, eu já aviso o pastor, dificilmente eu vou fazer um sermão tópico. Então, eu vou sempre procurar um texto que tente abarcar a proposta, entendeu? Então eu trabalho com texto, você vai ver aqui, eu vou trabalhar com esse texto e vou tentar alinhar a proposta da conferência com esse texto. Eu acho, peço a Deus que eu seja feliz nessa proposta, em fazer com que esse texto lance luz nesse tema que é famílias guiadas pelo Evangelho. Muito bem,
Entre tantos os motivos ou os propósitos de um casamento, e a gente podia elencar vários propósitos, por que nos casamos, para que nos casamos. Aliás, essa é uma pergunta que eu faço quando os casais de noivo começam o nosso aconselhamento lá. Por que você quer se casar com essa moça? Qual é o propósito? E entre tantos propósitos que a gente pode citar, eu quero fazer menção ao que eu considero o mais sublime, o maior de todos os propósitos pelos quais nós nos casamos. Embora todos os propósitos secundários que a gente podia elencar são propósitos dignos, por exemplo, ter filhos, a gente se casa para ter filhos, eu quero colocar aqui o que eu acho que é o de destaque, o mais sublime. Nós nos casamos para que, através do nosso casamento, nosso lar, o Evangelho seja retratado, seja revelado, seja apresentado. Ou seja, o casamento é uma espécie de parábola do Evangelho. Ele serve como um instrumento para revelar o Evangelho ao mundo. É um testemunho do Evangelho ao mundo. Paulo chamou isso, quando ele falou do casamento, de mistério. Ele disse: grande é este mistério, Efésios 5:32. Ele diz: grande é esse mistério, todavia eu me refiro a Cristo e a igreja. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que quando Deus criou o casamento, marido e mulher lá no Éden, havia um mistério embutido nesse propósito que até então não foi revelado no Antigo Testamento. Era como oculto, por isso que a palavra mistério. E que somente à luz do Novo Testamento, na revelação progressiva, se deu a conhecer esse mistério. Ou seja, qual era o mistério? Que o casamento foi criado para retratar a relação entre Cristo e a igreja, para ser uma espécie de parábola, um sinal. Então, isso aqui é muito importante, porque nós temos uma missão aqui, enquanto casados, maridos e mulheres e filhos, enfim, é de expressar na nossa relação conjugal o Evangelho. É tanto que o marido é chamado a ser Cristo, que ama como Cristo. A mulher tem um modelo, a igreja, que deve ser sujeita ao Cristo, assim como com seu esposo. Então, tanto a mulher como o marido, a relação conjugal, ela tem que mostrar esse Evangelho, tem que encarnar esse Evangelho, tem que retratar o Evangelho, porque foi para isso que o casamento foi feito. Não, pastor, o casamento não foi feito. Eu não casei para isso, então, com licença, acorda, é para isso. O casamento foi criado para algo além dele mesmo. O casamento existe para algo além dele, é um drama do Evangelho. As pessoas têm que olhar para o seu casamento e ver ali o Cristo e ver ali a noiva. E ver o amor de Cristo pela noiva e ver o amor da noiva por Cristo. As pessoas têm que ver o Evangelho no seu casamento. Porque foi para isso que ele foi feito, na sua vida conjugal. Sendo assim, afirmando essa tese de que o nosso matrimônio é um retrato da relação de Cristo à igreja ou do Evangelho, sendo assim, como é que a gente pode expressar esse Evangelho no lar? Como é que o Evangelho pode ser centrado em nossa vida do lar? E eu quero pensar nisso, irmãos, aqui, a partir desse texto. Eu acho que esse texto nos ajuda a pensar sobre essa centralidade do Evangelho na nossa família. Como podemos expressar esse amor pactual, esse amor de Cristo, ou o amor da igreja com Cristo e Cristo com a igreja através do nosso lar? Como é que a gente pode ser essa parábola na vida
conjugal ou na vida do lar. Eu tenho aqui 3 ideias, espero desenvolver rapidamente com você. Primeiramente, e eu acho que não só primeiramente, mas eu diria a coisa mais fundamental é que eu aqui, indivíduo, devo experimentar, provar, compreender o Evangelho. Isso aqui é básico. Se o casamento foi feito para expressar o Evangelho nas relações, e a gente vai ver isso aqui, algo fundamental, básico, primário, é que cada um da família, o marido, a esposa, os filhos, eles têm que experimentar o Evangelho. E aqui eu estou falando de uma compreensão não apenas intelectual do Evangelho, mas de uma experiência de provar o Evangelho mesmo, de ter passado pela experiência que o Evangelho propõe. Porque, inclusive, o texto claramente diz aqui, quando ele diz assim, assim como Deus vos perdoou, o que é isso? Ou seja, se você foi perdoado, o que é que ele quer dizer? Você provou o Evangelho, você experimentou o Evangelho se assenhorou da sua alma, da sua vida, você sabe o que é ser perdoado. E essa é a condição sine qua non para quê? Para você perdoar. Então não tem como um casamento sobreviver sem perdão. Ok? É básico, é a higiene da alma. Mas esse perdão que você dará para o seu cônjuge, ele tem um pressuposto. Qual? Você tem que ter provado ele. Tem essa primeira ideia aqui que eu quero desenvolver, irmãos. Em Colossenses 2:14, Paulo lida com a obra da cruz, que é a base ou o fundamento da graça de Deus por nós. Paulo vai dizer que na cruz, o Filho de Deus rasgou a dívida que era contra nós. Havia uma dívida e ele rasgou, cancelou, pagou essa dívida. Enquanto não houver uma compreensão dessa obra, de que nós somos objetos do amor, do perdão, da reconciliação, fomos alcançados pelo Evangelho, experimentamos o Evangelho, compreendemos o Evangelho, enquanto isso não acontecer, todos os nossos relacionamentos estão fraudados ao fracasso. Deixa eu deixar bem claro isso. Isso aqui é muito básico, irmãos. A maioria dos problemas conjugais passa por isso aqui. Às vezes a gente está lidando com problemas e crises conjugais, mas se você for ver, aquela pessoa não está compreendendo o Evangelho. Não está entendendo o Evangelho. Ou talvez não seja nem crente. Talvez não seja uma pessoa realmente nascida de novo. Então, a primeira questão, irmãos, para lidar com o nosso relacionamento com o próximo, e aqui com o nosso casamento, com o próximo mais próximo é o nosso cônjuge, é a carne da carne, o osso dos ossos, nossos filhos, é saber se a gente está com um relacionamento correto com Deus. Muitos dos problemas conjugais não é o problema conjugal em si. Você está lidando, tentando resolver o problema conjugal, mas a raiz do problema é o seu relacionamento com Deus. É esse a raiz do problema. As crises conjugais são sintomáticas de um problema mais profundo. É como Charles Spurgeon disse: a maior ou a melhor coisa que eu posso fazer para minha esposa é amar a Deus, não é amá-la. É claro. É claro. Se um homem ama a Deus, ele vai ser um espetacular esposo. Se ele ama a Deus, ele vai ser um bom pai. Se uma mulher teme a Deus e ama o Senhor, consequentemente ela vai ser uma boa esposa, uma boa mãe. É claro.
Então, essa é uma questão central aqui. E Paulo aponta esse elemento no versículo 12. Portanto, ele está chegando a uma conclusão. Como eleitos de Deus, santos e amados. Ele estabelece aqui, irmãos, um aspecto da nossa identidade. O que é um cristão? A gente está trabalhando lá na Filadélfia, quarta-feira. A nossa identidade é em Cristo. E eu nem coloquei essas imagens aí, né? Na série. Mas Paulo aqui cita 3 aspectos decorrentes do evangelho que chegou à nossa vida. Dessa compreensão, desse provar do evangelho. Quando o evangelho alcança o nosso coração, nós temos uma identidade decorrente desse evangelho que nos alcançou. E essa compreensão de quem nós somos em Cristo, ou a partir da graça salvadora, é fundamental, irmão, para a nossa vida pessoal, para a nossa relação com Deus, é claro, para a nossa vida conosco mesmo, para as nossas relações conjugais e todas as nossas relações fraternais com o ser humano. Paulo cita 3 coisas. Vamos só pensar nessas 3 coisas. Veja como isso aqui é importante. Primeiro, ele chama a gente de eleito. Quem nós somos? Somos eleitos. Antes da fundação do mundo, Deus fixou, olha aqui, irmãos, o seu afeto em nós. Ao nos escolher em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo. Essa eleição é graciosa, soberana, incondicional. Por causa desta escolha graciosa e soberana, nós estamos para sempre seguros e guardados. Ninguém, jamais, né? Paulo vai dizer aos romanos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que para muitos é um ponto de crise, né? Tem pessoas que infelizmente lidam com essa doutrina de uma forma quase dá uma convulsão, né? O pastor vai falar de predestinação, de eleição, mas vai ter problema aqui. Calma, eu não vou me entrar por isso. O que para muitos é uma questão de polêmica, de confusão, para mim, e eu acredito para a Bíblia, é um porto seguro para a minha alma. Amém, gente? Para mim, saber que Deus me elegeu, nos escolheu nele antes, é o meu porto seguro. Eu durmo assim, ó, com isso. O Senhor, imerecidamente, me escolheu para ser objeto do seu amor. Pode a vida se acabar. Como é que é? Deus me escolheu e fixou. Por quê? Não sei. Tenho mérito nenhum. O seu afeto em mim. O seu escolheu a mim. Isso é maravilhoso, irmão. Isso aqui é o descanso da alma. É o descanso da vida. É o fundamento da minha existência. Outra coisa que Deus disse, que Paulo disse, que além de eleitos, nós somos santos. Ele nos elege para um propósito. A eleição soberana de Deus visa separar um povo para Ele. Aqui é importante a relação entre a eleição e a vida cristã. Porque um eleito é um santo, e um santo é um eleito. Ah, aquele cara lá vive uma vida carnal, mundana, diz que é predestinado eleito. Ele não é. Você pode dizer. Porque Deus elegeu ele para ser santo. O atestado da eleição dele, o que atesta a eleição soberana de Deus é a vida dele. Está aqui o texto.
E, por fim, amados. Como eleitos, santos e amados, Ele nos elegeu, nos separou e nos ama. Amados, eu acho que aqui, se eu parasse essa mensagem, a gente fosse para casa, sinceramente, pensasse sobre isso aqui. Isso é algo impressionante o que eu estou falando. Deus, parece uma frase jargão, e muitas vezes dita de uma forma irresponsável, inconsequente, mas foi o que o Karl Barth disse que é a frase mais profunda da teologia. Deus me ama. Deus me ama. Você está entendendo? O ser mais excelente, o Criador de todas as coisas, ama você. Para e pensa. O Deus Criador, soberano, trino, ama você. Aqui, portanto, está a base e o fundamento de toda a nossa vida, irmãos. Essa é a maior alegria e felicidade que um ser humano pode ter na vida. Ser eleito, santo e amado. Aqui está o que nós somos, a nossa identidade em Cristo. Diante dessa identidade, dessa verdade, mesmo, olha aqui, irmãos, que os nossos cônjuges não amem a gente tanto quanto deveriam amar, e eles não vão amar muitas vezes. Você não precisa pular de um prédio, você não precisa recorrer a um Lexotan, você não precisa entrar numa agonia existencial, um desespero de vida. Meu marido não me ama tanto quanto eu preciso ser amado. Deus ama você. Deus ama você. É por isso que o segredo, a raiz da felicidade, não está no casamento. Pastor, não me diga isso. Devia ter dito. Alguém devia ter. Pois eu casei para ser feliz. Pois você errou. Você errou. Esqueceram de dizer você. O fundamento da felicidade é o amor de Deus por mim. Talvez aqui possa ser uma pessoa que não vai encontrar o casamento. Ela está destinada a ser infeliz? Por acaso? Por acaso ela não conseguiu ou está divorciada? O mundo acabou para ela? Não existe mais felicidade? Não. Não. Nem o solteiro, nem o divorciado, nem o viúvo, nem você que está vivendo um momento de crise conjugal pode dizer que a sua vida é miserável por isso. Eu não estou dizendo, amados, que casamento não é bom. Eu não estou dizendo que você que anseia casar sepulte esse sonho. Eu não estou dizendo que você que está vivendo um momento difícil no casamento ache que deixa para lá. Não, eu só estou colocando as coisas no seu devido lugar. O fundamento da existência, da sua saúde mental, espiritual, do seu destino, não é o amor do seu esposo por você, ou vice-versa. Não é o amor do seu filho por você, ou do filho para você, ou do você para o seu filho. Não está ali. Está no fato de que você é amado por Deus. É isso. E se você não tiver esse fundamento, você será infeliz. Casado, solteiro, seja lá o que for. Não importa. Aqui está o fundamento para a nossa vida. Para não cairmos numa crise existencial, num vácuo emocional, numa carência afetiva, numa depressão diante da falta ou ausência do amor, da compreensão dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Talvez um adolescente, um filho está aqui, todo cheio de crise, achando que o amor do pai é que vai curar ele de todos os traumas. Não é. E eu não saio daqui dizendo que o amor do pai não é importante, mas não é o fundamento último da vida. Não é. Paulo diz: você é um santo, um eleito e um amado. É isso que é o chão e o solo da nossa vida.
Eu sempre digo isso, eu amo a minha esposa e nem imagino mesmo. Até a gente conversa, né, filho? Quero ir até ir primeiro para a glória. Não quero conhecer mais ninguém, ou no sentido de viuvez, né? Amo, meu coração se alegra com o presente que Deus me deu. Eu até brinco, a gente tem umas músicas, né? Isso aqui é graça, eu não falo graça, eu falo Gláucia. A graça me visitou, a Gláucia me visitou. A Gláucia é melhor que a vida, né? Graça é melhor que a vida, a Gláucia. Foi uma graça de Deus para mim. Então, por mais que eu tenha sido agraciado, Gláucia não é. E ninguém, irmãos, aqui, por favor, olha para mim. Ninguém pode suportar anseio, tamanho anseio. Se você casou apostando sua felicidade em cima do seu esposo, você vai se frustrar. Ninguém consegue suportar o anseio de uma alma infinita, a não ser um Deus infinito. Ninguém. O homem tem anseios infinitos e eternos. Vou colocar toda a minha esperança nesse filho. Vou colocar toda a minha felicidade no meu marido. Vou colocar toda a minha felicidade. Vai frustrar-se. Porque esse anseio é para colocar em Deus. Deus é capaz de suportar os anseios mais profundos da minha alma. Deus é. Pode descansar nele. Pode colocar sua esperança nele. Pode colocar todo o seu ser nele. Somos santos, eleitos e amados. Imerecidamente por Deus. Maravilhosamente, indestrutivelmente incansável. Portanto, essa é a base, irmãos. Eu quis fazer... Você nem como é que está meu tempo aqui? Estou controlando aqui. Vou pregar quanto tempo, irmão? Eu vou aqui... Eu quero as crianças aqui, né? Eu tenho que ter bom senso aqui. Eu vou nem chegar... Estou só no primeiro versículo. O negócio é sério, né, irmão? É porque eu gosto de expor o texto, irmão. Os irmãos lá da Filadélfia sabem disso. Eu pego o texto igual eu pego o pé da galinha. Quem gosta do pé da galinha aqui? Ninguém gosta, né? Só eu e a nega. Aí. Raiz aí. Amém. Amém, né? Então, pego. Eu compro frango, irmão. Eu compro aqueles pratos de pé de galinha, né, nego? Nego, bota uns 4 aí. Colágeno, ó. Fica novinho. Então, eu pego o texto igual eu pego o pé da galinha, irmão. Tirando tudo dele. Arrancando, que ele é rico demais, né? Esse texto aqui, irmãos, esse versículo aqui, pode botar no epitáfio da gente, no sepultamento. Aqui jaz um santo, um eleito e um amado. Pode descansar. Você é eleito, santo e amado. É isso que nós somos. E essa é a base para tudo na vida. Para as nossas relações, para nós, como a gente lida conosco mesmo, com os nossos fracassos, com os nossos pecados, com as nossas idiosincrasias, quando os fracassos dos outros não alcança, tudo isso gira em torno desse alicerce. Se isso aqui não estiver bem fundamentado, você vai ser infeliz. E aí, irmãos, a partir disso, olha como é interessante o texto, o argumento de Paulo. A partir desse fundamento, o que é que ele diz? Portanto, como eleitos, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, a consequência desse evangelho provado, compreendido, entendido de quem nós somos, deve nos levar a manifestar, aqui é causa e efeito, se nós somos santos e eleitos e amados, portanto, qual é a consequência? Se você é um santo e eleito e amado, você tem que manifestar ou revestir, na palavra de Paulo, uma roupa, olha para mim, todo mundo está fardadozinho, bonitinho, quero a roupa depois, viu? Camisa. Uma vestimenta que declare que você é o quê? Santo, eleito e amado.
Há uma vestimenta, os crentes tratam muito dessa questão de roupa, como é o nome dessa terminologia, hein? Modéstia, obrigado. Da modéstia cristã, cuidado com o decote, cuidado com a roupa apertada, principalmente as irmãs, né? Cuidado com isso. Sempre esse é um problema recorrente nas igrejas, né? As pessoas expondo excessivamente o seu corpo, principalmente hoje no Instagram. Minha santa paciência, né? Muito bem, mas eu não vim falar sobre modéstia, ouvi outra modéstia aqui. Há uma roupa, porque a palavra revista-se é exatamente isso. A ideia de uma vestimenta que um santo, um eleito e um amado tem que vestir. Se ele é santo, eleito e amado, ele se veste dessas vestimentas aqui. Que vestimentas são essas, pastor? Aí a gente vai trabalhar rapidamente. Me dê mais 15 minutos, diga amém. Não vou nem pegar o texto não, irmãos. Eu não estou preocupado mais com expor todo o texto. Estou preocupado aqui em caminhar. Amanhã a gente conversa. Senão, segunda-feira a gente marca a terceira conferência. Para terminar o texto, né? Ó. Deu trabalho aqui, ó, para estudar isso aqui. Vamos lá. Mas vamos lá. Me dê 15 minutos, porque as crianças estão aqui. E eu vou dizer um segredo aqui, irmão. Posso dizer? Estou de boa aqui. Eu também fui para o Castelão. Minha irmã era bem pertinho. Aí eu eu até expliquei, né? Moro bem pertinho aqui do Castelão. Fiquei lá, terminei, levei meu neto. Deixa para lá. O pessoal do Fortaleza não está gostando, não. Vamos lá, volta ao texto. Irmão, há uma vestimenta adequada ao santo e eleito e amados. Paulo, revistam-se. E que vestimentas são essas? A gente vai citar aqui. E eu queria fazer um pedido a você. Eu vou passar de uma forma bem breve. Eu não vou sugar o osso. Vou ser bem leve nessa vestimenta. E eu quero fazer um pedido a você. Olha para mim e diga um amém logo depois que eu fizer o pedido. Preste atenção. Diga amém, mas olha o que você está dizendo. Durante a exposição dessa vestimenta, seja honesta e faça uma autoavaliação. Qual a peça do vestiário você não está usando? Amém. Vou repetir de novo. Durante a exposição desse vestuário cristão, faça uma autoavaliação, auto-introspecção e fique pensando e considerando qual é a peça que está faltando no seu vestuário. Amém? Vamos lá. Vamos às roupas aqui de um cristão. Ele diz, revistam-se de profunda compaixão e bondade. Eu vou trabalhar binômio, tá bom? Binômio, 2, são pares. Porque o primeiro fala de uma condição interna e o segundo fala de uma condição externa. Então, a primeira roupa fala de algo interno e depois de algo externo. Então, Paulo diz, tenha compaixão, ou uma outra tradução, entranhados afetos de misericórdia e bondade, são o primeiro binômio. As primeiras roupas, misericórdia e bondade. Entranhas de misericórdia, porque a ideia aqui é órgãos internos, as vísceras, como sede das emoções. É algo que, quando você vê alguma condição de sofrimento, as suas vísceras se remexem. Né? A compreensão hebraica é que a sede, o ventre, ele, isso está provado na psicologia, na fisiologia, ele expressa no seu mais profundo ser algo da sua alma. A gente somatiza, somatiza no ventre, na barriga. Daí, por exemplo, aquela expressão, que é uma expressão que tem a ver com isso, né? Esqueci aqui. Enfesado. Você já ouviu falar da palavra? Eu estou enfesado. Estou com raiva, mas ao mesmo tempo cheio de fezes. Entendeu? A relação entre as entranhas e a mente e a alma. Então, esses órgãos internos, essas vísceras, é aquele que vem de dentro, nasce no nosso íntimo, lá do nosso ser mais profundo.
E essa compaixão, essa misericórdia é expressa em um ato de bondade. Portanto, Paulo diz: seja profundamente compassivo e bondoso. A compaixão é o elemento interno, a bondade é a expressão interna. Qual é essa roupa? Você tem sido misericordioso, compassivo e bom? Essa roupa está no seu vestuário? Vamos para a próxima. O segundo, dupla. Humildade e de mansidão. Segunda roupa aí. Primeiro, misericórdia e bondade. Segundo, humildade e mansidão. Humildade, obviamente, é um elemento interno. É o senso de insignificância. É o ato de olhar para si e ver você, quem de fato você é. A sua condição é pequena, miserável, pecadora. Essa é a condição importante demais. Porque a partir dessa condição de você saber quem você é, humilde, você se vê humilde, você é manso com os outros, é claro. Por isso que o pai é esse, humildade e mansidão. A mansidão, o que é? É o trato manso com o outro, mas só vem se você é humilde. Se você é humilde, se você cultiva a humildade, obviamente você vai expressar profunda compreensão e ser manso no trato com os outros, porque você é humilde. Vamos continuar rapidamente. O outro pá é longanimidade e tolerância. Não é pá, é um trio. Eu vou acelerar logo. Longanimidade, tolerância e perdão. Paulo diz: de paciência ou longânimo, suportem uns aos outros e perdoem. São 3 roupas aqui. A longanimidade, o suportar, que é a tolerância, e o perdão. Longanimidade é a condição interior, que é a ideia de você ser paciente, sendo que suportar e perdão é a expressão de alguém longânimo. Vocês estão entendendo ou está confuso? Digam amém. Está meio confuso aí, né? Mas eu estou dizendo que há uma condição interior e uma condição exterior. A condição interior é ser longânimo, ser alguém paciente. E se você é longânimo, expresse ser tolerante, ou seja, suportar e perdoar os outros. Longânimo é aquele que se demora a irar-se, aquele que tem um pavio longo, longânimo, ânimo longo. E essa condição gera 2 coisas: tolerância e perdão. Tolerância, ou na minha tradução, é suportar uns aos outros. E o que é suportar? Eu já vi pessoas dizendo assim: suportar é dar suporte. Não, não é dar suporte. Suportar é suportar. Pastor, eu não suporto aquela pessoa. É mesmo? Não aguenta, não suporta a pessoa. Não, a pessoa não suporta aquele irmão. Você devia me suportar, porque tem alguém suportando você. Alguém está lhe suportando. É isso que o Paulo diz. Irmãos, olha, a gente está aqui nessa comunidade. A gente sabe que os irmãos são salvos, crentes, mas ainda são pecadores. Vão pisar no pé de alguém aqui. Alguma atitude não vai ser legal. E como é que a gente vai fazer? Vai ter que suportar. Suporte ou agir de uma forma graciosa com aquelas que muitas vezes são desagradáveis. Irmão, é bom lembrar, olhe para mim, que as pessoas não são tão boas quanto você é. Você é, mas ninguém é tão bom quanto você. Estou sendo irônico aqui. Então as pessoas muitas vezes vão ser desagradáveis, ofensivas. E os nossos irmãos da fé. O verbo traduz a ideia de que a repreensão, a disciplina e a correção sejam adiadas, quanto possível. E por fim, perdão. Eu já falei aqui, né, sobre a importância do perdão. Há 2 palavras no Novo Testamento para perdão, irmãos. Aqui está sendo usada a que se refere a dar livremente ou graciosamente. Quando perdoamos, não exigimos pagamento. Quando você diz assim, eu perdoo, você está
Porque o pecado gera uma dívida. Só para fazer a relação da teologia. Quando eu peco, eu gero uma dívida com você. Ok? Então, quando eu perdoo, eu digo, a dívida está paga. Por isso que Paulo diz assim, como Deus vos perdoou, perdoe vocês. Ou seja, para você perdoar, você tem que entender o que foi que aconteceu lá na cruz. A maior dificuldade das pessoas perdoarem, o problema é o evangelho. Entendeu? Eles têm que ir ao evangelho e alguém lembrar a ele e dizer assim, olha, cara pálida, você ia para o inferno, amigo. E você merecia ir para o inferno como fim da sua existência. Só que Deus, sendo muito bom e gracioso, perdoou. Você entendeu? Você foi perdoado de uma dívida impagável, infinita. Se alguém entende isso, e eu não falo intelectualmente, que eu acho que todo mundo aqui entende na alma, perdoa. Perdoa. Pastor, é muito alto esse... É? E o seu, contra Deus? Você ofendeu nada mais, nada menos que Deus. E uma ofensa a Deus tem consequências eternas. E Deus perdoou você. Deus disse assim, tá pago. Apaguei a sua dívida. Então, se alguém, amados, tem profunda dificuldade em perdoar, é porque não compreendeu, eu preciso ser evangelizada de novo. Meu amigo, você ia para o inferno. Lembra aquela palavra, a palavra do devedor incompressivo, né? Todo mundo lembra, ele devia o quê? 10.000 talentos. E foi perdoado. Irmãos, eu vou só finalizar aqui, que eu prometi até 45, com o fechamento aqui no versículo 14. Acima de tudo, essa expressão é muito legal. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra acima de tudo tem tudo a ver com o que Paulo está falando do nosso vestuário. Você lembra que ele estava falando da vestimenta do crente? Qual é a vestimenta do crente? Ele tem que se vestir com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, aprender a suportar, perdoar as pessoas. Essa é a vestimenta do crente. E aí Paulo diz, olha, acima de tudo, essa palavra acima de tudo, descreve o elemento que vai dar unidade, beleza, coerência a essa vestimenta. Isso é muito engraçado, né? As mulheres, hoje, lá na minha igreja, tem uma irmã que faz estilismo em moda. E ela diz, pastor, você quer que eu faça sua paleta? Alguém já fez negócio de paleta aqui? Não, né? Paleta é as cores da roupa que combinam com você. Tá certo? Dizem que é uma ciência. Né? As minhas cores que combinam comigo é preto e branco. E aí, ela diz assim, e é interessante que algumas irmãs fazem tal de paleta com ela. Ela faz estilismo lá na Unifor. A roupa que se adequa a você é essa. E é engraçado, isso é uma ciência mesmo, sabe? É um curso mesmo. Aí você... aquela roupa assim, dá o assentou. Eu sou horrível disso, que é a minha esposa que me salva. Eu não sei nada de paleta. Ela diz, Lu, tá horrível. Aí eu vou usar outra roupa, né? Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Quando você se vestir, você olha a sua vestimenta, tipo, humildade, mansidão, suportar, paciência, tá tudo num lugarzinho. É. Mas tem uma coisa que dá o tchan. É aquela peça última do vestuário. Assim, caiu. Unifica, possibilita a beleza estética. É a virtude suprema, é a peça do vestuário mais importante.
que dá destaque. Né? Paulo vai dizer assim, hoje temos fé e esperança maior deste. O amor dá coesão, beleza, simetria, unifica. É claro, irmão, como é que você vai ser compassivo sem amor? Como é que você vai perdoar sem amor? Como é que você vai ser manso sem amor? Não dá. Acima de tudo, aquilo que vai dar unidade e beleza é o amor. Você veste algo e fica faltando alguma coisa e de repente alguém coloca aquela peça final e diz, perfeito. O amor dá harmonia, dá beleza, dá graça a todas as virtudes. Sem o amor, nenhuma dessas virtudes pode se manifestar. Eu vou terminar aqui com uma aplicação só, irmãos. Tenho mais, eu fiquei só no segundo ponto, tá bom? Terceiro ponto eu deixo para amanhã, se Deus quiser. Mas eu queria terminar com duas aplicações, lembrando aquela que eu falei. Qual é a peça do vestiário que está faltando na sua vida? É humildade? É paciência? É compaixão? É perdão? É suportar? É mansidão? É amor? Então essa é a primeira reflexão. Leve para casa, converse com seu esposo, pergunte a ele, filha, pergunte a sua esposa, filha, qual é a peça que o pastor falou que está faltando em mim? Pergunte ao seu filho, filhão, eu tenho sido paciente, humilde, eu tenho aprendido a suportar, ou eu sou um pavio, como é, filho? Qual é a peça que está faltando no meu vestiário? E, para dar graça aos irmãos, que eu não quero que ninguém saia daqui deprê na minha mensagem, deixa eu dizer algo importante. Olha para mim, todos os irmãos, dá esperança aqui. Muitas vezes quando a gente vê um sermão desse, a gente se sente assim, poxa vida, quanto eu preciso ser paciente, quanto eu preciso ser amável, quanto eu preciso... Essa sensação às vezes de fracasso, de tristeza por não chegar naquilo que devemos chegar. Mas não esqueça, você é santo, eleito e amado. Mas eu queria deixar essa palavra aqui. Valorize a sua família, mesmo tendo algumas roupas meio defeituosas. Mesmo faltando alguma peça desse vestiário aqui tão importante. Não deixe de valorizar a sua família. Não saia daqui abatido, triste. Não é esse o objetivo. Não fique frustrado, murmurando por causa das imperfeições. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Não fique, por favor, comparando a sua família com nenhuma. Não compare a sua esposa com ninguém. Não compare o seu esposo. Acabe com isso. Nem seus filhos. Olha, o filho da outra ali passou no vestibular. Não. Ame a sua família, mesmo ela tendo as suas imperfeições. Mesmo ela. Não estou falando para se conformar, mas para amar aquilo que Deus lhe deu, que é muito precioso. Muito precioso. Se você ler, irmãos, as famílias do Antigo Testamento, nenhum tira 10. Então se anime. Adão e Eva, confusão. Foi o primeiro casal que fez confusão. Noé bebeu uma e vacilou lá, todo mundo sabe, né? Abraão e Sara, mentira. Complicado a relação lá. Ló, nem precisa dizer. Foi medo de Ló, misericórdia. A esposa dele era uma ímpia que morreu por amar o mundo. Né? Você só olha, minha esposa é melhor que a esposa de Ló. Amém? Tá vendo? Isaac e Rebeca. Um gostando de um, o outro gostando do outro. Confusão, né? A mãe gostava de um e o pai gostava de outro. Família de Eli. Os Ofni e Finé é chamado de filho do diabo, filho de Satanás.
As pestes, Alfinifinés. Então, peste que Deus matou. Davi. Não, pastor. Bom, Davi é o homem segundo o coração de Deus. 0. Em termos de paternidade, 0 para Davi. 0. Eu fiz uma mensagem uma vez assumindo a pessoa de Davi, chamado Sermão Monólogo, onde eu disse os erros que eu cometi como pai. Eu falando em primeira pessoa, eu era Davi. Me vesti até de Davi, a minha esposa fez, foi massa. Terrível. Por que eu estou falando isso, irmão? Para terminar com esperança. Né? Para você sair assim. Não há família imperfeita. Perfeita. Ame a sua família. Mesmo com as imperfeições. Vamos orar.